Então é isso, pessoal. 9 horas agora. Vamos dar início ao nosso webinar, o primeiro webinar desta semana. Semana também cheia de webinários, então teremos aí webinars diários, todos os dias às 9 horas, a partir das 9 horas da manhã, se iniciam os nossos webinários. Todos os webinários de curta duração, são webinários de meia hora, então muito fácil aí para você conseguir encaixar um tempo aí durante o dia de vocês para poder estar assistindo o webinar. Quem não conseguir assistir, temos aí os webinários sendo lançados no YouTube para vocês assistirem. Tem a ferramenta também, GoToWebinar, deixa os webinários salvos no servidor deles, então basta você acessar o mesmo campo que você utilizou para acessar este webinar, lá estará este e os outros webinários que já foram apresentados. Então, teremos aí webinários diretos, basicamente quase todos os dias, durante as próximas 5 semanas. Então, fiquem bem atentos aí, entrem no site da EFM e se inscrevam nesses webinários. Cada dia é um tema diferente. Para quem estava aqui semana passada, na outra segunda-feira, o tema foi análise de vibração, então os temas são separados pelo dia da semana. E hoje a gente também vamos dar início aí a uma outra saga da parte de análise de vibração. Então a gente vou começar a explicar para vocês sobre a linha de produto VSE, que é uma linha de diagnóstico mais avançada dentro da linha IFM, então que provê maiores recursos e uma dinâmica de trabalho bem interessante, mas que exige que você conheça pelo menos um pouquinho a ferramenta e como que a ferramenta funciona. Então, vou fazer aqui um preparatório. Então, o dia de hoje ele é muito mais uma preparação do que uma explicação de como tudo funciona e de como você vai parametrizar essa caixinha, mas é importante para que vocês entendam como que você pega o software do site e o que você precisa para poder começar a fazer essa configuração, ou pelo menos poder aprender como que funciona um pouquinho de análise de vibração. Então, aí, somente me apresentando, meu nome é Rogério Gabão, eu trabalho na EFM há basicamente 3 anos, sou engenheiro de suporte técnico de campo na EFM, e eu tenho uma especialização como analista de vibração nível 4. Então, a ISO, ela tem uma série de diretrizes, né, que te enquadram em níveis diferentes. Então, eu tenho todos os treinamentos para fazer análise de vibração no nível 4, segundo a norma ISO. Então, venho trabalhando com produtos da EFM até um pouco antes de trabalhar na EFM, eu já utilizava os produtos da EFM, então eu tenho um certo conhecimento e uma certa segurança de utilizar a ferramenta da EFM. Então, basicamente, o que você precisa para utilizar a análise de vibração desta linha da EFM. Então, basicamente, o modelo de monitor de vibração, a gente chama monitor de diagnóstico, que é algum produto da linha VSE. Então, aqui na tela, nós temos o modelo VSE 002, que vai ser utilizado nesse passo a passo aqui nos primeiros dias. Depois, mais para os últimos dias, nós teremos as versões com interface industrial. Então, basicamente, a gente precisa do monitor de vibração, uma fonte de alimentação 24 volts. Então, não é uma eletrônica que vai diretamente na tomada, no 110, 220. Eu preciso aí de uma fonte 24 volts para que tudo funcione. Preciso também de um sensor, sabendo que a eletrônica ela suporta até 4 sensores de vibração. Mas, basicamente, eu preciso somente de um sensor para poder testar, basicamente, o que foi feito, se a ligação elétrica está feita de forma correta. Eu tenho que utilizar aí de um sensor de vibração. O sensor de vibração ele pode ser tanto da linha VSA quanto da linha VSP, da FM. Então, vocês vão estar vendo, se vocês entrarem no site da FM, que nós temos a linha VSA,
que são sensores de análise de vibração por método capacitivo, e temos também a linha VSP, que também funciona para análise de vibração, também é um acelerômetro, mas com um conceito de análise usando uma célula piezoelétrica. Então, basicamente é isso. Fonte de alimentação, sensor e analisador de vibração. Esses 3 produtos, basicamente, eu consigo colocar a minha aplicação para funcionar, consigo colocar isso aí em um equipamento e fazer um monitoramento de vibração. Depois disso, são os cabos. Então, o cabo que sai da fonte vai para a eletrônica e um cabo blindado que vai da eletrônica para o sensor. Então, é importante nesse tipo de sensor, nesse tipo de método de análise, que os cabos utilizados sejam blindados. Então, os cabos blindados ele tem uma malha metálica como cobertura dos fios. Então, os fios eles não ficam expostos assim a interferências eletromagnéticas, interferência externa, porque eu tenho uma malha metálica que funciona como se fosse uma gaiola de Faraday. Então, essa malha metálica ela tem que ser aterrada ao painel do sistema, e isso faz com que os fios internos, o fio do sinal do acelerômetro para a eletrônica fique protegido. Depois disso, eu preciso de um cabo Ethernet. Então, essa eletrônica ela tem uma porta IRJ45, então um cabo Ethernet comum, mesmo que vocês utilizam no notebook de vocês para acessar a internet via cabo. E um computador, então um computador aí, ou um notebook rodando software VES004, que é o software de análise de vibração da FM. O ponto mais importante aqui é que esse software é totalmente gratuito. Então, ele é gratuito do início ao fim. Ele é gratuito até para você fazer esse treinamento aqui e gratuito também para você usar ele de forma totalmente profissional. Então, esse software é tudo que você precisa para configurar a eletrônica e para analisar os sinais que retornam dessa eletrônica. Então, nada mais, nada menos do que o software é o necessário para você começar a utilizar o sistema de análise de vibração. Outro ponto importante é que para você utilizar o software, para você criar as rotinas, criar os objetos, realizar, desenvolver os critérios para análise de vibração e até mesmo analisar espectro, dados brutos que venham de outras fontes, você não precisa da eletrônica de vibração. Então, como é que eu vou fazer esse guia, esse passo a passo que você está me mostrando, se eu não tenho eletrônica de vibração, a empresa onde eu trabalho ainda não está utilizando a eletrônica de vibração, nem o sensor de vibração, mas, eu queria fazer o treinamento, eu queria aprender como tudo isso funciona. Basicamente, você só precisa de um computador e o software de análise de vibração. Então, você não vai conseguir comunicar com a eletrônica, mas você vai conseguir criar todas as rotinas, fazer todo o processo aí de configuração da eletrônica, mesmo sem ter eletrônica de vibração. Depois, mais para frente, faz a aquisição da eletrônica de vibração, descarrega aquilo que você já desenvolveu dentro do software, e aí você coloca no equipamento, coloca para funcionar. Então, hoje, basicamente, temos somente esse slide aqui para mostrar para vocês os itens básicos, itens necessários para você colocar uma aplicação de análise de vibração utilizando esse recurso de métodos mais avançados. É basicamente isso que vocês estão vendo na tela. É lógico que eu posso implementar isso utilizando outro modelo de analisador de vibração da FM, que aí tem interface industrial, que faz comunicação com PLC. Além de sensores de vibração, posso usar sensores analógicos para coletar a velocidade ou para medir uma temperatura. Posso utilizar de softwares superiores, softwares de gestão, software de comunicação com outros sistemas. Tudo isso é possível utilizando a eletrônica de vibração. Mas, basicamente, para você colocar uma aplicação para rodar, é isso aqui que vocês estão vendo na tela. Então, o primeiro passo, já que nem da eletrônica de vibração eu preciso para fazer esse treinamento, a única coisa que eu preciso é ter um computador ou um notebook e ter o software VES004. Rogério, como que eu consigo, como que eu adquiro esse software? Então, essa é a primeira parte da nossa apresentação. Você vai entrar no site
da IFM. Então, para quem ainda não entrou no site da IFM Brasil, é www.ifm.com/br. Então, não é .br no final, é /br. Você já entra direto na página da IFM. Ou somente de ifm.com, você vai entrar na página mundial da IFM, lá você procura pelo Brasil, e aí você entra no site IFM Brasil, ok? Então, aqui é a parte inicial só da página da internet, então aqui você vê as últimas notícias, os tópicos mais importantes que a IFM deixa disponível aqui, para que você tenha um acesso bem rápido. Aqui, nesse ícone, te indica o seu perfil dentro do site, então você vai ter que criar um perfil particular dentro do site. Aqui o meu já está criado e eu já estou conectado ao site. Isso não tem custo algum e as informações aqui já são poucas. Então, basicamente, você colocar o seu nome, o número do seu celular, seu endereço, a empresa onde você trabalha, é enviado um link para você e aí você ganha um perfil dentro do site da FM. Tem alguns recursos bem interessantes, você consegue criar listas de itens e isso facilita muito para você passar para o setor de compras ou passar para outra pessoa para fazer a requisição de materiais e você tem acesso à maioria dos softwares da IFM. Se você pode, tem duas formas de você pesquisar o software. Você pode pesquisar aqui pela barra de busca, mas isso vai te guiar ao software e lá você vai ver um custo desse software. Não se assuste com o custo, porque nessa parte que você entrou, o custo que está ali é do CD, que vai junto com o software quando você adquire o software dessa forma. Mas para você baixar somente a ferramenta, somente o software, sem depender de CD algum, o caminho é o seguinte. Então, você vai vir aqui em serviço. Então, quando eu clico em serviço, aparece 3 opções. Eu vou na opção downloads. Então, quando eu abro essa opção downloads, ele vai abrir aqui esta área aqui, que é onde tenho várias ferramentas da FM e elas são separadas por tópicos. Então, tem desde sistema de visão, sistema IO-Link, máquinas móveis, tecnologia de segurança, mas o que eu estou procurando é aqui, monitoramento da condição das máquinas. Então, o software de geração está na parte de monitoramento da condição. Então, clico aqui no monitoramento da condição, vai aparecer todos os softwares, drivers, firmwares necessários para fazer a aplicação rodar, para atualizar a eletrônica, está tudo aqui nessa página. Então, o que eu estou procurando aqui é o software VS004, então, software parametrizador para VSE e dispositivos BNB. Então, é aqui que eu faço download. Então, clico aqui em faça o login e inicio o download. Ele vai pedir para eu acessar com o meu login e senha, que eu já fiz o cadastro no site da FM, e aí vai iniciar o download da ferramenta. Então, é extremamente simples, extremamente fácil aí para vocês fazerem o download do software. Outra característica que eu preciso deixar extremamente preparado para começar a utilizar a eletrônica é fazer a alteração do endereço de IP do meu notebook, do meu computador. Então, como todos aí que trabalham com ferramentas, seja de análise de vibração, seja PLC, seja de automação, você precisa estar no mesmo range de IP do dispositivo. Então, o dispositivo, o analisador de vibração da FM, todos os modelos, ele vem com o endereço 192.168.0.1. Então, eu preciso mudar o endereço de IP do meu notebook para esse mesmo range. Então, eu tenho que deixar lá 192.168.0.2, por exemplo, 03, 04, qualquer número que seja, desde que não seja 1 para não ficar igual. Tem que estar no mesmo range. Então, eu altero o endereço de IP do meu computador e aí eu estou habilitado a fazer a comunicação com a eletrônica. Então, comunico via cabo Ethernet ou via Wi-Fi com o dispositivo como o notebook e abro o software de análise de vibração da FM. Então, o software ele tem essa cara aqui. O VS004 já está na versão 2.08 e é esse cara aqui que nós iremos utilizar ao longo desse treinamento. A primeira coisa que eu posso fazer é vir aqui em exibição, que é esse ícone que fica na parte superior direita,
mudar o idioma do meu programa e a parte de configuração aqui, deixar o software com a cara assim, que você prefere trabalhar, os ícones pequenos, maiores, a fonte pequena, maior ou normal, para que você se sinta um pouco mais confortável utilizando. Unidades exibidas, então de milímetros por segundo, mg, que é uma informação aí de gravidade, você pode mudar aí para metros por segundo, e assim a forma como você acha melhor trabalhar com a ferramenta. Então, já estamos aqui no software de análise de vibração. E como que funciona esse software? Então, esse software trabalha baseado no que a gente chama de projetos. Então, o que eu vou criar aqui dentro dele são projetos. E o que é um projeto, Rogério? O projeto pode ser a sua planta inteira, então a planta onde você trabalha, aonde estará todas as eletrônicas de vibração, elas vão ficar embaixo de um projeto. Todas as eletrônicas que eu tomo conta, eu coloco isso embaixo de um projeto. Então, você pode ter um projeto como um todo e projetos segmentados aí por setor. Mas entendam que projeto é aonde as suas eletrônicas vão ficar. Então, todas as suas eletrônicas estarão embaixo desse projeto. Ok, Rogério, mas essa versão aqui ela é gratuita? Ela tem alguma limitação de números de eletrônicos? Não, não tem limitação alguma em termos de número de eletrônicas. Então, você pode ligar aqui quantas eletrônicas quiser ao mesmo tempo. Como que funciona o software? Eu consigo instalar em mais de uma máquina? Na verdade, esse software nem instalado é. Ele é somente uma pasta. Dentro dessa pasta tem um arquivo executável. Você executa esse arquivo e o software abre. Então, não necessariamente eu preciso, não é nem possível você fazer a instalação desse software na sua máquina. Então, para começar, temos que criar o nosso projeto. Para criar o projeto é muito fácil. Clico aqui em projeto, vou em novo, ou clico aqui nesse ícone de mais aqui, chamado de novo. Então, eu vou criar aqui projeto 6, é o nome que ele deixou aqui. Eu vou mudar o nome para Webinar 2020. Então, Webinar 2020 é o nome desse novo projeto que eu estou desenvolvendo. Então, notem aqui que fica aqui já o nome, Webinar 2020, e embaixo do Webinar 2020 é onde eu vou começar a desenvolver a minha arquitetura, a minha árvore do projeto. Então, para isso é muito fácil, clico com o direito, vou aqui no botão novo, e aqui eu já poderia colocar o monitor de vibração. Então, basicamente, escolheria o modelo do monitor de vibração, mas eu prefiro começar pelo que a gente chama de grupos. Então, o grupo é como se fosse o pai das eletrônicas, então o pai da minha arquitetura. Posso criar quantos grupos eu quiser. Então, se eu clico dentro de um grupo, eu vou criar um filho para esse grupo. Então, outro grupo aqui, posso colocar outro grupo aqui, e assim adicionando, desenvolvendo a árvore da forma como eu quiser. Então, eu posso renomear esse grupo. Então, eu chamar aqui de empresa, seria o nome da empresa de vocês, renomear esse cara aqui. Então, setor 01, aqui, somente renomear, poderia chamar isso aqui de célula A, e assim dando nome. Então, setor de usinagem, célula robótica tal, setor de usinagem, célula de usinagem de uma peça específica, e assim vai. Opa, deixar o mesmo nome. E assim você consegue ir desenvolvendo a arquitetura. Qual que é a grande vantagem disso? Fica muito mais simples de você se guiar quando você tem várias e várias eletrônicas aqui já dentro do seu projeto. Então, uma coisa é trabalhar com uma eletrônica, imagine você trabalhar com 100 eletrônicas aqui, é muito mais fácil você saber aonde as eletrônicas estão quando você separa ela desta forma. Então, uma vez que eu criei a minha árvore de famílias, eu vou começar a adicionar as eletrônicas. No caso aqui, eu vou adicionar somente uma eletrônica. Então, eu vou em novo, monitor de vibração, e aqui eu tenho todos os modelos de monitores de vibração. Eu vou escolher o modelo que irei utilizar na minha aplicação. No caso aqui, eu estou com o modelo VSE 002. Então, eu seleciono esse modelo. Logo aqui, abaixo dele, já aparece toda a árvore, tudo que eu preciso
de configuração e desenvolvimento do meu projeto está aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para a minha eletrônica. Então, essa eletrônica aqui, eu vou chamar ela de monitor 002 por algum motivo, mas eu poderia colocar o nome da máquina onde essa aplicação está colocada. Então, basicamente, nesse treinamento, eu irei explicar a parte de configurações parâmetros, que são as duas partes necessárias para você fazer essa aplicação rodar. Então, configurações é tudo que diz a respeito do hardware. Então, o endereço de IP, fazer testes, colocar senha, ações no dispositivo estão dentro de configurações. Então, a configuração para a eletrônica ela é única, porque cada eletrônica vai ter um endereço de IP distintos. Depois eu tenho a parte de parâmetros, e aí o parâmetro é realmente a minha aplicação. Então, eu vou desenvolver um parâmetro para bombas, eu vou desenvolver um parâmetro para torre de resfriamento, eu vou desenvolver um parâmetro para centro de usinagem, eu vou desenvolver um parâmetro para exaustores. Então, eu tenho o parâmetro que são as rotinas que a eletrônica vai executar para chegar no objetivo, que é fazer a análise de como um todo do seu equipamento, fazer essa análise de forma automática. Então, a eletrônica ir lá, buscar o sinal de vibração, fazer tudo isso e trazer o resultado para você, para que você veja ali o resultado pronto ali e entenda a real situação do seu equipamento. Então, os parâmetros eles podem ser compartilhados. Então, eu posso ter o mesmo parâmetro para várias eletrônicas diferentes. Configuração não. Configuração ela é única por dispositivo, mas parâmetros eu posso fazer o compartilhamento deles. Então, por isso que o parâmetros também eu posso alterar o nome. Então, eu vou criar aqui aplicação padrão. Vou colocar esse nome aqui para o meu parâmetro. Eu poderia usar essa aplicação padrão para outros monitores, mas entendam que cada eletrônica ela é única. O que pode ser igual são essa parte aqui de parâmetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a comunicação com o dispositivo. E para fazer isso, como eu já disse, a parte aí de configuração do dispositivo, da parte de hardware, está no ambiente de configurações. Então, eu clico aqui em configurações, a primeira aba que ele me abre é a parte aqui de endereço. Então, aqui eu tenho um endereço de IP específico, o endereço de porta, pode ser ou não a da eletrônica que eu estou pretendendo comunicar. Mas, basicamente, eu posso fazer uma varredura e encontrar todas as eletrônicas disponíveis nesta rede. Então, aqui ele encontrou esse dispositivo VSE002. Clico duas vezes. Se fosse outro endereço, ele já atualizaria. Venho aqui e faço aqui, ó, criar conexão com o dispositivo. Pronto, eu já estou comunicando com esta eletrônica de vibração. Então, basicamente, isso é o que eu preciso para fazer a minha aplicação rodar. Daqui por diante, é somente fazer a parte de configuração do dispositivo e a parte de desenvolver os objetos e fazer com que a eletrônica faça análise sozinha. Então, o que eu tenho aqui ainda nesse caminho aqui do endereço? Então, eu tenho como mudar o endereço de IP. Então, eu quero que a eletrônica agora ela assuma outro endereço de IP. Eu altero o endereço de IP e clico aqui nesse botão, automaticamente ele sobrescreve o endereço de IP que está na eletrônica no momento, ou eu posso mudar o endereço de IP via endereço MAC. Então, cada eletrônica ela tem uma etiqueta nela, ou ela tem um código impresso na parte frontal da eletrônica, que são 12 caracteres, separados por par, separados por 2 pontos. Eu digito esse valor, esse endereço MAC aqui, escrevo a configuração de IP que eu quero e forço. Aí, independente do endereço de IP que a eletrônica esteja no momento, ela assume esse endereço de IP que eu pedi para ela assumir. O que mais nós temos aqui na parte de configurações? Temos aqui dispositivo, que vai me mostrar todas as características da eletrônica, todas as informações dela, então o modelo, o número de série,
a versão de hardware, o endereço MAC que eu estou conectado com ela, a versão de firmware, e aqui eu consigo fazer a atualização do firmware da eletrônica. Então, isso é bem importante, sempre manter a eletrônica atualizada com o último firmware dela. E como que eu faço? Aonde que eu baixo essa informação? No mesmo ambiente da onde vocês fizeram o download do software. Então, se eu descer um pouquinho mais aqui, ó, já tem o firmware VSE 002, VSE 100, firmware para VSE 150, 151, 153, todos os modelos aí de eletrônica de vibração, está aqui a versão de firmware. Depois eu tenho aqui a parte de ações, então, para resetar a eletrônica, ela desliga, liga, fazer teste dos sensores, atualizar os parâmetros, ajustar o valor de computador, variante, reiniciar o dispositivo, então apagar toda essa parte aqui de configuração do dispositivo, então eu consigo fazer por aqui. A parte de segurança, então fazer a proteção da minha aplicação, colocando senha na eletrônica, limitando os direitos de acesso, e a parte de testes. Então, aqui eu consigo testar a saída da minha eletrônica, se ela realmente vai executar o alarme e o meu PLC ou o meu LED irá acender ou a sirene irá tocar quando a saída digital somente executa. Então, aqui são todas as configurações, algumas mais simples, outras um pouquinho mais avançadas, mas a parte mais importante é conseguir se comunicar com a eletrônica. Então, comunicando com a eletrônica, eu já estou apto a conseguir desenvolver uma aplicação nela. Ah, mas, Rogério, eu não tenho uma eletrônica de vibração, tenho somente o software. Como eu disse, isso não é premissa para você continuar aqui seguindo este guia ao longo aí das segundas-feiras. Basicamente porque a gente vai fazer a parte aqui de parametrização. E para fazer a parametrização, eu não preciso estar com a eletrônica. Então, vamos para a parte aqui de parametrização, que é o que a gente vai desenvolver ao longo aí desses próximos dias. Então, a gente vai entender como habilitar o sensor, como criar entradas, como informar a velocidade para o meu equipamento e como criar os objetos. Então, eu espero que vocês retornem aqui nas próximas segunda-feira, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, para que a gente dê continuidade disso, saia de uma aplicação extremamente simples e desenvolva algumas coisas um pouco mais avançadas, porque a ferramenta ela dispõe de vários recursos, ok? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de passar de informação para vocês nessa meia hora. É esse introdutório de como vocês se comunicam com a eletrônica, como que vocês baixam o software do site da FM. E é importante que você faça isso, vá lá no site da FM, faça o cadastro e faça o download da ferramenta, ok? Então, respondendo aqui algumas perguntas que estão no chat, o tempo já está se encerrando. Quantos canais de análise de vibração eu tenho por dispositivo VSE? Então, o dispositivo VSE, entendam assim, ele são 6 portas ao total, 6 portas para sensores, só que dessas 6 portas, 4 são para análise de vibração. As outras 2 são para ligar um sensor indutivo, é para ligar um sensor analógico, e as 6 portas são analógicas. Então, eu poderia ligar 6 sensores de temperatura, não é o caso aqui. Mas o caso mais comum é dessas 6 portas utilizar 4 para análise de vibração e as outras 2 ficam livres aí para ligar um sensor indutivo para ver velocidade, ligar um encoder ou ligar um sensor de temperatura. A gente vai tratar sobre comunicações com PLC, vai ter 2 dias desse webinar, um dia para a Ethernet IP, então para fazer comunicação com a Lendara e Rockwell, e o outro dia aí para a Profinet IO, para fazer a comunicação com o Siemens. Então, vamos ter aí comunicação com o PLC, sim, durante essa saga aí que a gente terá da eletrônica de vibração. O que nós temos para essa semana ainda aqui nos webinars da FM? Então, amanhã a gente vai ter a parte de sensor 3D, controle de integridade de embalagens coletivas. Na quarta-feira teremos integração dos Masters IO-Link em Profinet IO, semana passada foi Ethernet IP. Novo leitor de código O2i 5, parametrização por push button, que é o leitor de código de barra, QR Code, vários códigos diferentes dentro de um único sensor. E na sexta-feira, experimente por até 30 dias a prova de conceito FM para monitoramento de máquinas. Então, isso aqui
É bem legal, é uma oportunidade para que vocês consigam experimentar essa parte de análise da EFM, essa parte, os softwares da EFM, que a EFM dispõe aí de poderio para ajudar você a solucionar os problemas com manutenção de condição. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência ou alguma coisa que vocês tenham em mente de estar fazendo agora, esse ano aqui de 2020, na planta de vocês, por favor, manda um e-mail para mim, rogero.gabão@efm.com. Se vocês têm alguma dúvida sobre o webinar ou sobre tudo isso que a EFM está fazendo do webinar, o canal de atendimento é atendimento.br@efm.com. Então, muito obrigado pela presença de vocês, um ótimo dia e aproveitem os outros webinars ao longo da semana.